especial que é a exposição da Tua Palavra. É por meio dela que somos instruídos, é por meio dela que somos edificados, é por meio dela que o Teu Espírito, Senhor, encontra, Senhor Deus, plenitude em nós. Por isso te pedimos, ó Pai, sermos dirigidos por essa palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, entre em nossos corações e esteja nos dando a certeza que precisamos ter para viver nesse mundo. A fé que precisamos ter para, Senhor Deus, caminhar, Senhor Deus, na justiça e na retidão. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. E que não sejamos covardes, Senhor Deus, diante de situações que temos de mostrar a firmeza, a integridade, que aponta para o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Fica, Senhor, com o Teu povo agora, instruindo, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos, como eu falei hoje pela manhã, e como temos aí à frente uma eleição de diáconos, eu gostaria de, mais uma vez, como sempre faço, trazer uma palavra das Sagradas Escrituras a respeito desse ofício. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, 9, 12 e 13. E a palavra do Senhor vai dizer assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes experimentados, e se mostrarem repreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono, verso 12, seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Eu disse hoje de manhã que o ministério diaconal é um ministério muito importante na vida da igreja, porque é um ministério de misericórdia. E nós conhecemos o nosso Deus por meio da sua misericórdia. Esses atos de misericórdia, eles são ministrados ou são oficialmente administrados pela igreja por meio dos seus oficiais. Isso não quer dizer que um membro da igreja não possa e não deva exercer esse tipo de atitude ou comportamento, mesmo porque quando escolhemos um diácono, nós vemos que essas coisas estão presentes na vida dele, como na vida do presbítero. Não esperamos para que uma pessoa seja presbítero, ou seja oficial de igreja, e apresentem essas qualificações. Mas antes, ou seja, ele seja chamado para o ministério, porque ele tem essas qualificações. Então, o apóstolo Paulo traz aqui, no capítulo 3, instruções quanto à escolha desses oficiais, e aqui no caso, os diáconos, como diz assim, semelhantemente quanto a diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Então, olhando esse contexto, a gente percebe que Paulo, primeiramente, está se referindo a homens que eram investidos de algum ofício público na igreja. E que, da mesma forma que existem critérios para o presbiterato, o diácono precisa ter as seguintes qualificações que nos são apresentadas aqui. E quem são os diáconos? Os diáconos são aqueles oficiais que eram responsáveis pelos pobres, ou seja, em exercer a misericórdia no meio do povo de Deus. Lá em Atos, capítulo 6, versos 1 a 3, a palavra de Deus diz que, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmurações dos helenistas, ou seja, dos judeus helenistas. Os judeus que moravam ou que nasciam na Grécia, contra os hebreus.
Ou seja, os judeus que eram dali da região de Jerusalém, de Israel. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aí o verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, eu escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, à luz de Atos capítulo 6, nós entendemos que os diáconos foram eleitos porque os presbíteros da igreja não tinham tempo nem energia para tomar sobre si o encargo dos pobres e necessitados, além da realização da sua obra. E que obra é essa? Governar a igreja, pegar a palavra, administrar os sacramentos, guiar a congregação na vida cristã diária. E aí os diáconos foram eleitos para servir as mesas. A sua tarefa específica era recolher as ofertas que eram trazidas como sinal de gratidão a Deus. E eles deveriam distribuir donativos no espírito adequado a todos que estavam em necessidade. E o propósito era prevenir a pobreza onde quer que fosse possível fazer. E não só isso, mas por meio de orações e palavras baseadas na Escritura, consolar e animar os angustiados. A Constituição da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, reconhece no artigo 53 as seguintes atividades diaconais: arrecadação de ofertas para fins piedosos, cuidado dos pobres, doentes e inválidos, manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Então, quando nós olhamos aqui as atividades diaconais, nós vamos ver que essas atividades eram muito semelhantes às atividades dos levitas no Velho Testamento. De uma certa forma, daqueles que eram encarregados das coisas de Deus. E com o fim de levar essa tarefa tão digna a bom termo no meio do povo de Deus, eles, como os presbíteros, deveriam apresentar qualificações para exercer esse diaconato. E as 4 principais qualidades referidas aos diáconos estão aqui no verso 8. Você vai perceber que ele vai se estender também e vai falar lá no verso 12 de outras características. Mas as 4 principais qualidades referidas aos diáconos são que sejam respeitáveis. E a ideia aí é de alguém digno de respeito, sério, alguém que é respeitado pelo seu caráter, acima de qualquer reprovação. E antes de apresentar essas coisas aqui, eu quero dizer, como sempre digo quando falo do ofício do presbítero, que essa não é uma qualificação exclusiva de um presbítero e de um oficial. As qualificações que apresentamos aqui são qualificações para homens crentes e piedosos. Todos os homens crentes e piedosos devem apresentar isso. E os diáconos e os presbíteros são aqueles que demonstram isso de uma forma muito evidente nas suas vidas, no seio da igreja, por meio da sua liderança, ou por meio do reconhecimento de toda a igreja. Então, alguém respeitável, alguém que age com honradez, honesto, digno de confiança e respeito. Aí você vai ver lá em Tito, capítulo 2, verso 2, que é uma pastoral também, é um pastor, e Paulo está instruindo esse homem a conduzir a sua igreja, o seu ministério. No capítulo 2 de Tito, no verso 2, ele está falando das qualificações das diversas pessoas da igreja. Ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. Ou seja, dignos, honestos, alguém digno de respeito, alguém sério, alguém respeitado pelo seu caráter. E o diácono deveria apresentar isso. Sensato, sadio na fé, no amor e na constância. São características que homens crentes deveriam ter e que, no caso, os diáconos deveriam apresentar claramente em suas vidas. Mas não só isso. Veja Filipenses capítulo 4, verso 8, quando Paulo instrui os crentes ali de Filipos, e ele diz assim: finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, se essa é uma instrução, uma exortação para que o crente tenha esse caráter, o diácono, o oficial da igreja, muito mais. E é por isso que Paulo acrescenta essa qualificação como algo prioritário na vida de um diácono. Por quê? Porque eles devem ser inculpáveis em sua conduta ou atitude para com os homens e para com Deus. Ou seja, que não dão margem à repreensão ou censura. E isso não se refere ao decoro necessário, não só, melhor dizendo, se refere ao decoro necessário, ou a decência de atitude ou conduta, mas também ao fato de seus pensamentos e atitudes interiores revelarem que são homens de honradez, respeitabilidade, operadas pelo Espírito Santo. Como está faltando isso na nossa sociedade? E pessoas que conseguem chegar a uma determinada posição de destaque ou de autoridade da sociedade, quando não tem essas características, é um desastre completo. Principalmente se essa for uma qualificação essencial para que ele exerça aquela função. Por isso que Paulo vai dizer assim, que sejam respeitáveis. E nós temos um exemplo na Escritura, Estevão. A Escritura diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, no próprio capítulo 6 de Atos, no verso 5, quando diz assim, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos esses homens se encaixavam e parece que Estevão se destacava de todos eles. E aí nós devemos olhar para os diáconos, para esses homens, ou para aqueles que aspiram ao diaconato, e ver neles um exemplo de boas obras. Tito, fazendo uso também, mais uma vez, do Evangelho aqui, da palavra do Senhor em Tito, capítulo 2, verso 7, ainda no contexto de várias classes de pessoas crentes, ele diz assim, e aí ele fala para Tito, que era um ministro, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo está atacando naquilo que seria primordial e objetivo na vida de um diácono, aquilo que ele deveria demonstrar. E apesar dele estar aí em Tito se referindo aos deveres de várias classes de pessoas na igreja, esse é um comportamento que todo crente deve ter. E sendo a partir disso verificado que apresente qualificações para ser um homem que pode ser investido de um ofício público no meio do povo de Deus. Que seja respeitável. Mas ele diz também que ele que vai assumir essa função deve ser um homem de uma só palavra, ou seja, consistente naquilo que diz. Não é alguém que diz uma coisa para uma pessoa e algo diferente para outra. Não é alguém que usa a língua de modo ambíguo, com astúcia no discurso, que tem um discurso fingido ou falso, porque essa é a característica de homens impiedosos. Lá no Salmo capítulo 12, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, socorro, Senhor. Porém, já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Lá em Romanos capítulo 3, verso 13, nós vamos ver ali Paulo descrevendo a característica de um homem ímpio, quando ele diz assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua curta de engano, veneno de víbora está nos seus lábios, condição de um homem em sua natureza caída, um ímpio. Mas não deve ser assim com aqueles que são do Senhor e, em especial, aqueles que exercem o ofício do diaconato no meio do povo de Deus.
Eles devem ser respeitáveis e pessoas de uma só palavra, atitude de um homem piedoso. Calvino faz o seguinte comentário a respeito dessa qualidade. Ele diz assim: as 4 principais qualidades que se requer deles são bastante conhecidas. Contudo, é mistério que se note cuidadosamente que ele os admoesta a não terem uma língua dobre e fingida, pois essa é uma falta difícil de se evitar nesse gênero de obra. E, no entanto, mais do que qualquer outro, deve estar ausente dela. Nós temos alguns exemplos na Escritura de línguas falsas, né? E nós percebemos como essas coisas estão relacionadas, muitas vezes, com aquilo que os diáconos vão fazer. E um dos exemplos é Gease, quando ele toma da mão de Naamã 2 talentos de prata e 2 vestes festivais com mentira. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versos 19 a 27, nós vemos ali o que acontece, né? E no verso 22 e 25, 6, diz assim: ele respondeu: tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Então, Eliseu despede Naamã, e ele queria pagar por aquilo que ele fez, despediu ele, disse que não iria receber, e por aquilo, era misericórdia e graça de Deus na vida dele. E aí Gease se aproveita dessa situação e vai atrás dele para tirar proveito, lucro, daquilo que ele não poderia tirar. Ele mente. E quando ele volta, ele mente de novo diante do seu senhor Eliseu. Mas não só esse exemplo negativo, né, de uma língua falsa, de um homem que não tem uma palavra só, é o caso de Ananias e Safira, que mentem com relação ao campo vendido. E as consequências disso, ele enganou, não aos homens, mas ele tentou enganar o Espírito Santo de Deus. E a pergunta de Pedro é: por quanto você vendeu esse campo? Aí ele diz: vendi por tanto. Ele mente. Ele mente. Veja o que Mateus capítulo 5, verso 37 vai dizer. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Essa é uma característica que todo crente deve ter. Uma pessoa de uma só palavra. E principalmente um oficial da igreja. Principalmente o diácono, que vai exercer misericórdia na vida do povo de Deus. Mas ele continua com a lista, e essa terceira qualificação: não inclinados a muito vinho. E é muito importante essa expressão. Por quê? Porque a bebida comum deles lá era essa. Em suas refeições, no seu dia a dia, essa bebida era usada, ou seja, o vinho. O vinho. E aí ele diz: não inclinado a muito vinho, ou seja, alguém voltado para a bebida, que mostra uma tendência de subserviência ou submissão à bebida. Por quê? Porque todas as vezes que um homem quer fugir da realidade, ele se entrega à bebida. Eu não consigo entender isso. Mas já vi isso. E a Escritura mesmo fala que os homens se utilizam da bebida para fugir da realidade. E aí mostra uma atitude covarde, preguiçosa, vamos dizer assim. Essas pessoas são amarguradas de alma e acham e pensam que vão achar consolo na bebida, fugindo da realidade. Mas a palavra de Deus diz que os oficiais da igreja não podem ser assim. Todas as vezes que um homem bebe por prazer, ele deve tomar cuidado redobrado, porque o vinho pode produzir um estado de excitação em que o indivíduo perde os freios
morais. A Escritura ela não vai, vamos dizer assim, ela não vai, a palavra me fugiu, reprovar a bebida. O que ela reprova é a falta de moderação do homem. É como, por exemplo, você comer alguma coisa. Me lembrei de algo que acontece comigo. Eu amo pimenta. E as pimentas que eu tomava, pimenta malagueta era brincadeira, era cheirinho. E aí eu descobri que eu estava com gastrite. E foi muito interessante, porque quando eu descobri que eu estava com gastrite, o médico disse: você não pode beber, você não pode fazer isso aqui, ó, comer pimenta, ou tomar pimenta, sei lá o quê. Primeira vez que eu botei uma pimenta daquela, né? Pá! Um piquinho só, eu passei mal. Começou a doer meus... Aqui, aquela coisa quente, aqui, um pinguinho. Mas era aquela pimenta boa. Que você só com o cheiro já arde. Eu percebi que eu não poderia mais usar desse tipo. Gosto de pimenta e uso pimenta. Mas o meu uso é moderado. Eu não posso mais comer aquelas pimentas que eu comia lá em Roraima, ou quando ia no Nordeste, que antes de pingar já estava ardendo tudo. Eu não posso mais. Eu tenho que usar outros tipos de pimenta e com moderação. É a mesma coisa com a bebida. Quando ele fala que o homem aqui não deve ser inclinado a muito vinho, ele está chamando a atenção desses homens para aqueles que se vivem em torno disso, e que esse tipo de bebida, o vinho ou qualquer outro tipo de bebida, faz parte da sua vida de tal forma que ele se torna um dependente. Nós estamos falando de um viciado, mas um dependente em que as suas emoções giram em torno disso. O efeito do álcool influi, ou melhor dizendo, em funções mentais avançadas como pensar e julgar. E o homem que é dominado por essas coisas, o homem que se escraviza ou que é escravizado à bebida, ele não tem o seu entendimento, o seu pensamento e o seu julgamento apropriado. É porque o apóstolo Paulo fala para Timóteo tomar vinho. E por que isso? Porque os líderes da igreja precisam dar conselhos que afetam a vida do crente. Devem estar em plena posse de suas faculdades enquanto cumprem os seus deveres. Como então seriam capazes de discernir e mediar a vontade de Deus para o seu povo se estiverem sobre esse efeito, se são dominados pela falta de controle com a bebida? E atitudes nessas são consequências de um homem que enche o seu coração de bebida. E temos vários exemplos da Escritura que mostram isso. Um exemplo é o de Noé. Lá em Gênesis capítulo 9, verso 21. Quando ele sai da arca e excede o seu limite. E aí ele faz aquela besteirada toda lá, fica nu. Provavelmente é uma... não da nudez, né? Mas dessa falta de controle a gente já viu por aí. E às vezes a gente já vê muito próximo, até dentro dos nossos familiares. O outro foi Ló. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 35. Que ele perde o sentido completamente, que ele tem uma relação incestuosa. Ele perdeu completamente o sentido por causa da bebida. O outro exemplo é Assuero, lá em Esther, capítulo 1, verso 10 e 11. E o texto da Escritura vai dizer assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistão, Rubalã, Bictá, Abacta, Zeta e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real
para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Certo comentarista, Joyce Baldwin, comentando esse verso, ele diz que provavelmente ele queria que ela se apresentasse nua ou de alguma forma desfigurada, numa situação em que a expusesse, né? Que tornavam a sua recusa compreensível aos olhos dos judeus. E como falamos anteriormente, como a Escritura fala com relação aos presbíteros, os que bebem sem moderação acabam passando vexames e vergonhas. E o diácono não pode se dar, nenhum crente, a esse tipo de comportamento. Mas ele diz assim: não cobiçosos de sorte da ganância. Ou seja, alguém ávido por lucro, né? Ou alguém desonesto, aquele que é cobiçoso por ganho, alguém que se utiliza de um ganho desonesto. Eu sempre digo que os diáconos, mais do que todos os outros na igreja, devem ser pessoas que sabem lidar com a sua vida financeira dentro da sua casa. Porque eles vão cuidar disso no meio do povo de Deus. E o que Paulo tem em mente é que aquele homem faz, ele desfalque, ou seja, a supressão de uma parte, ou um ladrão, um homem que abraça uma causa por amor de alguma vantagem material. Essa é a ideia. E meus irmãos, pasmem. Já vi igrejas que existiam diáconos que nem Judas, que metiam a mão pro gasofilácio, e surrupiavam o dinheiro antes de ser contabilizado. E por que isso acontece? Porque a liderança da igreja, a especial liderança da igreja, os membros da igreja, às vezes, não estão com olhos atentos a determinadas coisas que vemos ao nosso redor, que deveríamos evitar. E eu trago essa responsabilidade mais para a liderança da igreja. Porque é com o aval da liderança que esses homens são colocados nessa posição, ou estão nessa posição, de participarem de um pleito na igreja e que sejam aspirantes ou tenham um nome a essas coisas. O diácono, mais do que qualquer um, deve ser uma pessoa bem resolvida com o dinheiro. Deve ser bem resolvido. Não dizendo que ele tem que ser rico, não. Ele tem que ser bem resolvido com o dinheiro. Ele não pode ter um espírito mercenário que se entrega totalmente à busca das riquezas na sua vida privada, ansioso por aumentar as suas possessões, sem importar com os métodos, sejam justos ou espúrios, e esse homem exercer essa função na igreja. E nós temos exemplos na Escritura disso também. Judas era um homem tão interessado na causa dos povos, e os diáconos devem ser assim. Mas ele era interessado porque queria tirar proveito disso. Lá em João capítulo 12, versos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: porque não se vendeu este perfume, essa é a fala de Judas, por 300 denários e não se deu aos pobres. E aí o texto da Escritura vai dizer: isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Um outro homem que é apontado na Escritura, que tem esse tipo de comportamento, uma ganância cobiçosa, é Simão Mágico, que queria o Espírito Santo por causa do poder visto. E lá em Atos capítulo 8, verso de 9 a 24, nós temos essa narrativa bíblica. No verso 20 e 21 diz assim:
Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Paulo já havia alertado em suas cartas para aqueles que se utilizam da religião para enriquecer, aqueles que eram chamados por ele por pseudo-falsos mestres, que falsamente, e às vezes não falsamente, pregam o evangelho para tirarem proveito financeiro disso. E aqui não está em pauta aquilo que um pregador ou um pastor deve receber pelo o exercício da sua função, mas o desejo ganancioso de enriquecer com essas coisas. E se existe uma atividade que não traz riqueza, é a atividade pastoral. Eu não estou dizendo que os pastores ficam mendigando por aí. Mas não é um ofício em que nós olhamos o ofício e olhamos para a sua compensação financeira. Os outros são assim. E não há nada de errado nisso. É lógico que a gente tem que buscar a nossa vocação. Isso aí é uma outra coisa, uma outra pregação. Nós temos que buscar a nossa vocação. Mas não está errado em você procurar uma vocação que dê um bom rendimento. Não está errado em você buscar enriquecer por meios lícitos. O que você não pode é colocar o coração nessas coisas. O coração deve estar no Senhor. E por que isso? Porque esses homens vão trabalhar com as ofertas. E mesmo que não sejam ladrões, como foi Judas, o comportamento de alguém cobiçoso não é nada generoso, não é nada misericordioso com os outros. Eu tenho um exemplo interessante de uma igreja em que um membro da igreja, casado com uma pessoa descrente, o marido abandona e a pessoa fica aí a ver navios, e a igreja na época, determinou que desse R$100 para ajudá-la. Era uma quantia, não era uma quantia muito grande na época, provavelmente um valor muito maior do que agora. E eu me lembro que uma vez esse diácono chegou e disse que era muito dinheiro que a igreja tinha que dar. Ela tinha família, que a família ajudasse. É uma verdade, a família tem que ajudar. Mas a família não era uma família que pudesse suprir as suas necessidades. Por mais que a família ajudasse, faltava ainda muita coisa. E ele estava reclamando por causa de R$100. E aí quando você vai olhar essa pessoa, e eu conhecia essa pessoa, era uma pessoa que não se dava muito bem com dinheiro. Ou seja, era gananciosa. Era cobiçosa. É um desastre para a igreja de Cristo. Como exercer misericórdia dessa forma? Mas nessa condição também pode se acrescentar o desejo por prestígio como fruto da avareza. Uma vez que não há compensação financeira em jogo, mas a posição, o status, chama a atenção daquela pessoa para aquilo que ela exerce. Ou desejar aquela função, aquele ofício na igreja, com essa perspectiva. E, queridos, por mais que isso seja tão absurdo, é o que mais acontece por aí. É o que mais acontece por aí. Pessoas que querem ter alguma função na igreja, pura e simplesmente porque querem ser reconhecidos como presbíteros, como pastores, como diáconos.
Certa vez eu estava conversando com um rapaz, isso da nossa juventude, e ele queria ser ministro. E ele disse para mim assim, que ele se sentia chamado para o ministério porque ele via as pessoas com a consideração com o pastor, né, aquele carinho, de apertar a mão, aquele glamour que a igreja criava em torno do ministro. Ele se sentia chamado para isso. Isso é uma sórdida ganância. É um sentimento que deve ser rejeitado por nós crentes, e em especial por aqueles que oficiam no meio do povo de Deus. Mas veja o que o verso 9 vai dizer. Semelhantemente quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos só da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa, ou seja, conservando pura doutrina da nossa religião, isso de todo o coração e com sincero temor a Deus. Um bom diácono, portanto, é atento ao dever por amor a Cristo, ele é consciente. E se ele for destituído de honra, de caráter ambíguo, dado ao vinho, cobiçoso de lucro escuso, então não seria o tipo de homem que, com consciência purificada pelo Espírito Santo, conservaria o mistério da fé. Paulo também vai nos mostrar com isso que os diáconos devem ser bem instruídos na fé, a exemplo de Estevão. Lá no capítulo 6, nos versos 9 e 10, a Escritura vai dizer que levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga dos libertos, dos alexandrinos, dos sirenes, da Cilícia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ele era um homem conhecedor das Escrituras. E apesar de não terem a incumbência de ensino na igreja, eles devem ser instruídos na fé, não sendo ignorantes de nada que seja necessário a um cristão conhecer. Calvino vai dizer que, embora não desempenhem um ofício docente, seria completo absurdo que exercessem um ofício público e fossem completamente ignorantes na fé cristã, especialmente porque muito a miúde ministram conselhos e conforto a outro, caso não queiram negligenciar os seus deveres. Eles devem ser profundos conhecedores da palavra do Senhor, para que possam exercer esse ministério no seio da igreja, consolando aqueles que precisam de consolo, segundo a palavra do Senhor. Mas Paulo continua apontando para qualificações desses homens quando diz: também estes sejam primeiramente experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconado. A Bíblia exige que os que são escolhidos sejam homens experientes, cuja integridade tenha sido comprovada, como no caso dos bispos. Ele diz lá no verso 6, não seja neófito para não suceder, que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E é interessante aqui que no caso dos diáconos, a exigência não está relacionada aos mais velhos, simplesmente. Jovens experimentados podem exercer o seu ofício, mas também, mesmo nesse caso, eles não devem ser novos da fé. E o grande problema que nós temos visto hoje, nesse pormenor, é que jovens sem experiência na fé, jovens demais, são colocados nesses cargos. William Hendricks, ele faz o seguinte comentário sobre esse verso: não deve ser eleito nenhum neófito, devem servir somente homens provados nessa capacidade. Isso não significa que o futuro diácono deva, antes de tudo, viver um período de prova, mas antes, mediante uma vida consagrada, deve ele ter testemunho do seu caráter, deve estar em condições de sustentar a prova, tendo os olhos de toda a igreja de fora focalizados nele. Se passar no teste com êxito, então é irrepreensível, ou seja, sem ser chamado a prestar contas. Quando a gente fala em irrepreensibilidade,
A ideia que nós temos errada é que é uma pessoa que não peque. E não é isso que a Escritura está dizendo, porque todas as vezes nós temos necessidade de pedir perdão pelos nossos pecados. Mas é que são pessoas que têm problemas morais, nódoas morais, dificuldades em algumas áreas das suas vidas, e que não estão, naquele momento, ou nunca estarão, aprovados para esse exercício no meio do povo de Deus. Podem ser bons crentes, mas não seriam bons líderes. Podem ser bons crentes, mas não seriam bons oficiais. E a Escritura vai dizer assim: e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Quer dizer que, livre de qualquer vício público e notório, então eles devem exercer o diaconato. Eles também devem ser experimentados pela igreja, demonstrando as qualidades exigidas. E esse processo de comparação não é algo que dure uma hora, mas consiste em um longo período de prova. Não pode ser uma escolha fortuita de alguém que se encontra à mão, e é isso que muitas vezes acontece no meio do povo de Deus. Estamos precisando de presbíteros, estamos precisando de diáconos. Vamos pegar qualquer um. Vamos eleger qualquer um. Não é assim. A base deve ser de homens que se recomendem por sua própria maneira de viver. E eles devem ser investigados profundamente antes de serem declarados aptos. A igreja primitiva nos fornece um exemplo, um excelente modelo de exemplo, no meio do qual os diáconos devem ser escolhidos. Lá em Atos capítulo 6, verso 3, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Eu não sei, mas nós tendemos a levar a igreja, muitas vezes, como levamos a nossa vida, sem muita responsabilidade. Mas não é assim que nós devemos levar tanto a nossa vida quanto a nossa igreja. Algumas pessoas entram no matrimônio sem saber das suas responsabilidades. Algumas pessoas abraçam determinados tipos de profissão. Eu me lembro no meio militar, os irmãos sabem que eu fui militar há muito tempo e era militar de carreira, participei de uma escola. E quando nós entramos na escola, entra um grupo lá. E o pessoal vai muitas vezes por causa da remuneração, que é uma remuneração razoável. Já foi uma remuneração muito boa. Hoje é uma remuneração razoável, que ainda chama a atenção de muitos jovens para exercerem esse tipo de ofício. E quantos deixavam as escolas militares por causa das dificuldades que passavam? Por falta de humildade, por falta de tudo, principalmente por falta de maturidade. É porque não eram vocacionados para aquilo. Então, na primeira dificuldade, pulavam fora. Eles não estavam aptos, eles não tinham as condições. Porque quando você faz uma prova, você tem as condições intelectuais, aí você vai para as condições físicas, e aí quando você entra dentro da força, você vai ser analisado nas suas condições morais, nos seus limites. E aí, vamos dizer, régua, muita gente fica pelo meio do caminho. Por quê? Porque não estavam preparados para esse tipo de vida. Mas terminando assim, aquilo que Paulo fala e essa exposição a respeito do diácono, os versos 12 e 13 encerram essas qualificações, ou aquilo que eles deveriam apresentar ou demonstrar na sua vida, quando diz:
o diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, um ponto bastante essencial para os ofícios da igreja. As mesmas exigências para o diácono, que são elencadas ali aos presbíteros, pois eles são líderes, exemplos para os crentes. E como poderia eles, diáconos, servirem bem aos de fora, se não servem bem aos de dentro de sua casa? Nós devemos entender que a liderança no conceito bíblico é um serviço. Ele deve ser um exemplo de vida casta, de castidade, sendo marido de uma só mulher. Matthew Henry diz que o diácono deve ter somente uma esposa. Ele não pode ter se separado de sua esposa por desafeição e ser casado com outra. E essa expressão significa marido de uma só mulher, né? A fidelidade e a unidade perante Deus, como comenta certo comentarista Hans Burke. Quanto aos filhos, espera-se que o diácono também seja um bom aprovado chefe de família, pois isso é o que a Escritura chama todo homem a ser. Os diáconos devem governar a sua casa com saudável disciplina, respeito e piedade, e devem ser misericordiosos para com os seus, ter compaixão deles. Porque como pode um homem ter um serviço de misericórdia na igreja e ele não faz isso com a sua esposa e seus filhos em casa? Solidariedade, compaixão, perdão, domínio próprio. E nós devemos, como no presbítero, que é chamado a olhar para dentro de si, aspirando ao episcopado, e olhar essas coisas e buscar, não porque ele quer ser um presbítero, mas porque esse é o dever de todo crente. O diácono deve ter uma família honrada e filhos em santa disciplina. E o governo do lar se mostra na relação dos pais com os filhos. São respeitosos, amigos, obedientes. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, né? Porque aqueles que ainda têm filhos pequenos, às vezes os irmãos são um pouco cruéis quando julgam nesse pormenor, porque os filhos estão em formação, e é lógico que uns são mais, vamos dizer assim, mais competentes do que outros, mas quando você olhar uma pessoa que está em formação, você tem que olhar o que ele está fazendo. Você tem que olhar para ele e ver o comportamento dele como um todo, porque ele pode estar falando uma coisa ou outra, mas isso não é o que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo aqui um homem que é omisso com a sua família. Um homem que não angaria o respeito dos seus filhos. Um homem que não é um exemplo dentro da sua própria casa. E, infelizmente, no meio do povo de Deus, existem pessoas que falham muito assim. Não deve acontecer, muito menos para um diácono. Muito menos para um diácono. E veja como a Escritura vai terminar, Paulo vai terminar falando: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Significa dizer que os que desempenham bem o diaconato são dignos de muita honra, pois é uma tarefa de grande excelência. Eu vou dizer aqui, sem modéstia nenhuma, não é partidarismo, não é nada, mas eu vejo nos diáconos da nossa igreja um exemplo. E eu me alegro em ver nesses homens que estão hoje na igreja, que já saíram outros, que estão hoje na igreja, olhar para eles e perceber claramente uma vida de retidão diante de Deus,
homens compromissados com a palavra do Senhor, maduros e sérios no seu proceder. E são esses tipos de crentes que devem estar à frente do povo de Deus. Falhos, pecadores, pessoas que estão aprendendo, que estão crescendo, como eu também, para os lados, mas que são homens de Deus. Essa não é uma tarefa de pouco valor, e sim um ofício de muita preeminência. Algo bastante sublime, e que esses homens, com essa desenvoltura, se tornariam mais ousados na fé. Cristo está nos dizendo como é proveitoso para a igreja esse ofício ser desempenhado por homens criteriosamente escolhidos. Uma intrepidez que permite ao homem servir a Cristo com ousadia. E a família é o ponto de partida aqui. Ele agora vai ser uma bênção para outras famílias, como é para a sua. Ou seja, um homem que é diácono de uma igreja, um oficial, um homem crente, ele não pode estar perdido quanto à direção da sua família. Ele não pode estar, o que eu faço, o que eu vou fazer? Completamente alheio, alienado da sua responsabilidade e exercer o seu ofício de homem, de pai, de irmão, de companheiro, de amigo. E nós vemos por aí muitos homens assim. Infelizmente, dentro da igreja. Completamente perdidos. E eu, mais uma vez, vou falar aquilo que eu percebo. E não estou... Eu não tenho os olhos de Deus. Mas o que eu vejo na nossa igreja são homens que estão crescendo, são homens que estão aprendendo, como eu também estou aprendendo, lógico que num patamar um pouco mais à frente, como os homens da minha idade, como Rodrigo, que é um pouco mais novo, Marcos, que é um pouco mais novo, Alexandre, que é um pouco mais velho, mas a experiência. E eu vou dizer, eu não vejo isso na nossa igreja. Por mais que às vezes conheçamos uma coisa ou outra, nós buscamos isso, mas sabemos para onde estamos indo. E infelizmente, você vai por aí e você vê dentro do meio do povo de Deus gente que não sabe para onde ir como homem do lar. A família é o ponto de partida aqui, e ele agora vai ser uma bênção para outras famílias, como é para a sua. Por outro lado, os que têm fracassado em seus deveres, têm as suas bocas fechadas e suas mãos atadas, eles são incapazes de fazer as coisas de modo satisfatório. Sendo assim, é impossível injetar qualquer confiança nesses homens, muito menos dar autoridade a eles. Matthew Henry faz o seguinte comentário: a integridade, a retidão em um ofício inferior são o caminho para se alcançar uma posição mais elevada na igreja. Os diáconos adquirirão para si uma boa posição, e isso também resultará em grande ousadia na fé, enquanto a falta de integridade e retidão tornará uma pessoa tímida e pronta a tremer diante da própria sombra. E o texto de Provérbios, capítulo 28, verso 1, diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. João Calvino, em seu comentário, ele diz que o diaconato pode, por vezes, ser o berçário onde os presbíteros são escolhidos. Apesar de serem dois ofícios distintos, nós podemos ver no meio de diáconos presbíteros. Eu nunca fui presbítero. Fui diácono, exerci o diaconato na igreja.
E aí nós precisamos entender que são dois ofícios distintos. Por mais que eles estejam interligados quanto ao serviço dos crentes. Por quê? Porque o serviço diaconal é uma ação pastoral e que, juntamente com os presbíteros da igreja, oferecem, por meio do seu serviço, Cristo aos crentes. Eles estão oferecendo Cristo à igreja, por meio da atividade de misericórdia, por meio do auxílio aos aflitos e necessitados, por meio da oração, do consolo, que é uma característica do ministério pastoral, do ministério de Cristo, que foi bipartido entre presbíteros e diáconos. Dia 9 estaremos em assembleia para eleger dois nomes à igreja. 2 jovens, comparados a mim, é lógico, que foram indicados pelas lideranças da igreja. E que os irmãos estejam orando por isso. Porque nós não somos obrigados a votar, e esse é o esquema nesses nomes. Mas a liderança da igreja, o conselho da igreja, junta diaconal, viu nessas pessoas condições para que exerçam esse ministério na igreja. Então orem para que Deus confirme, que por meio do reconhecimento dos irmãos, não porque são amigos, não porque são pessoas legais, ou não porque, como era no meu tempo, escolhia-se um presbítero porque ele ia dar alguma coisa à igreja, porque ele ia facilitar os retiros da mocidade, porque ele ia facilitar algumas coisas, né? Ele tinha uma casa de campo, e aí a igreja ficava lá e tal, questão de hospitalidade, né? Mas não era por isso. Não era por demonstrarem todos esses requisitos, homens que conheciam a palavra de Deus, e muitos deles poderiam ser bons presbíteros, mas foram como que um aborto, um parto prematuro. E um aborto, um parto prematuro, o aborto leva à morte, um parto prematuro leva muitas vezes à deficiência da criança. E não deve ser assim no meio do povo de Deus. Que o Senhor esteja conduzindo a nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que tenhamos, no meio do povo de Deus, homens comprometidos com o Evangelho de Cristo e vocacionados e chamados para exercerem esse ofício na igreja. Vamos orar. Eu vou pedir para o presbítero Marcos fazer uma oração nesse momento, até voltada para tudo que nós falamos aqui com o propósito dessa eleição, e eu gostaria de convocar a igreja a estar em peso nesse dia, para que possamos proceder à escolha daqueles que vão exercer esse ministério no meio do povo de Deus. Vamos orar com o nosso irmão.